É dizer, então, de que ministro Alexandre de Moraes tem um gabinete do ódio paralelo, financiado com dinheiro público, para poder perseguir seus opositores. É isso mesmo. Não é só a careca do Alexandre de Moraes que está à vista agora, não. O rei está nu. Literalmente, tudo o que ele acusava os seus opositores, ele está fazendo, e está comprovado agora pelos 6 gigas de documentos que está em posse do jornalista Green Greenwald, na qual eu também já requisitei essa documentação para poder analisar, que saiu áudios, mensagens do grupo que seria o grupo de monitoramento de fake news que o ministro Alexandre de Moraes teria criado, e nós só não imaginaríamos que isso seria, Marcelo von Hatten, um grupo de WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes, dizendo: vocês querem que eu faça o relatório? Porque, segundo o seu assessor, quando ele cisma com alguma coisa e fica nervoso, aí ele mesmo quer fazer as coisas. Ou seja, basicamente as mensagens são cristalinas, de que o ministro Alexandre de Moraes, ele não somente denuncia, como ele investiga e ele também acusa. Senhores, em qualquer país com uma democracia sólida, o ministro Alexandre de Moraes, ou duas opções, renunciaria por vergonha, ou senão ele sofreria impeachment do Congresso Nacional, porque afinal de contas, por questões, digamos, similares, se isso acontece com o Moro, pum, é motivo de cassação. Se isso acontece com o Dallagnol, é motivo dele perder o seu mandato. Se isso acontece com o delegado Ramagem, com Carlos Bolsonaro, ou com qualquer um em volta do Bolsonaro, é cadeia. E eu confesso para os senhores que o meu sentimento é de que vai dar uma confusão aí na internet, pessoas que estão atentas ao quão grave é isso vão falar, mas não vai dar em nada. Afinal de contas, o sentimento de impunidade, de inatingível que o ministro Alexandre de Moraes tem, ultrapassa até mesmo o seu nível de mau caratismo. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes, a partir da data de hoje, mais do que nunca, precisa se tornar suspeito em qualquer processo que envolva pessoas de direita, bolsonaristas, do dia 8 de janeiro, com relação à anistia. Afinal de contas, já se demonstrou que ele fazia os relatórios. Ele basicamente dizia que existia uma inteligência que recebia denúncias e, a partir dessas denúncias, o relatório dele ia lá e multava, pedia prisão, para as pessoas que são opositores a ele. Só que essas denúncias, como mostram os prints, eram feitas por ele mesmo. Brasil, isso é motivo da caída do ministro Alexandre de Moraes. Olá, meu povo, bem-vindo a mais uma edição Resgatando o Brasil. Inscreva-se no canal para receber atualizações. Crise e corrupção. O abalo no Supremo Tribunal Federal. Documentos vazados revelam suposta conspiração e abuso de poder no STF. A política brasileira enfrenta uma crise sem precedentes. Após a divulgação de documentos e áudios que supostamente implicam o ministro Alexandre de Moraes em um esquema de abuso de poder e perseguição política. Os materiais, obtidos pelo jornalista Glenn Greenwald e revelados em um vazamento chocante, sugerem a existência de um gabinete do ódio financiado com dinheiro público para perseguir opositores e manipular investigações. O conteúdo vazado revela mensagens que supostamente mostram Moraes assumindo um papel ativo na elaboração de relatórios e investigações, além de demonstrar um comportamento questionável em relação ao tratamento de denúncias e acusações. As mensagens sugerem que Moraes estaria envolvido diretamente na criação de relatórios e na condução de processos contra seus críticos. Qualquer cidadão que está atento à nossa liberdade, ao processo democrático no Brasil, está indignado com isso agora. É impressionante de que, se isso fosse um vazamento de documentos, por exemplo, de um ministro indicado pelo Bolsonaro, a mídia estava ovulando agora nesse momento. Os deputados de esquerda estavam desesperados pedindo para que esse ministro do STF caia. Agora eu peço para 2 pessoas neste país tomarem vergonha na cara. A primeira
é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Você é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa fraca, você é um covarde, se esconde por detrás de uma toga, porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil, porque você é uma pessoa não grata aqui nesse país, que tem colocado pessoas na cadeia meramente para os opositores políticos. E deixo uma pergunta para esse tal ministro: o que será mais que esse cara fez durante as eleições presidenciais de 2022? Porque eu acho, Van Hatten, Zanata, que estão aqui, de que eu ainda posso perguntar: o que aconteceu durante as eleições de 2022 com o ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Porque até o devido momento eu não vi ele dizer uma linha sobre as eleições da Venezuela. Pelo contrário, deixou de acompanhar e retirou as pessoas que iriam acompanhar. E para a segunda pessoa desse país chamado Brasil, que eu coloco aqui à tona, senador Rodrigo Pacheco, é chegada a hora do senhor se redimir com Minas Gerais, que se elegeu, de se redimir com o nosso país e fazer justiça. O senhor que é todo pomposo para poder falar sobre direito, faça o direito e a Constituição do nosso país valer agora. Porque, afinal de contas, um juiz que extrapola as 4 linhas da Constituição, um juiz que declaradamente deixa claro que ele mesmo poderia até mesmo fazer os relatórios, caso fosse necessário, e que os seus próprios assessores admitem em mensagens e áudios de que eles precisavam fazer todo esse trabalho sujo sem estar na conta do STF. Ou seja, vamos maquiar tudo aqui para, se caso der ruim, isso fique parecendo que nós fizemos o rito normal, ordinário, democrático. Ou seja, senhores, a defesa da democracia, o rito processual, a legítima defesa, literalmente foi para o ralo. Então, não me espanta de que a esquerda esteja calada, não esteja comentando, mas eu dou um aviso: aqueles que são amantes de ditadores, logo mais serão vítimas dela. Então, aqui, mais uma vez, não vim aqui para poder bater dedo, não vim aqui para poder falar o que as pessoas querem ouvir, eu vim aqui para poder dizer a verdade. E a verdade é só uma: de que o STF precisa tomar decisões contra o ministro Alexandre de Moraes e serem homens corajosos, retos de caráter, porque é isso que o nosso país precisa. Ministro Alexandre de Moraes, seu covarde, pede para sair dessa cadeira, porque ninguém te colocou aí, a não ser o sistema, e você não tem nenhuma legitimidade em lutar contra a nossa democracia, porque aqui sim está os devidos legitimadores do povo, e nós vamos pedir você fora dessa cadeira. O impeachment de Moraes se tornaram exigências urgentes. Em um discurso inflamado, críticos do ministro chamaram-no de mau caráter e covarde, alegando que sua conduta compromete não apenas a integridade do STF, mas também a própria democracia brasileira. O ministro Alexandre de Moraes ainda não se pronunciou oficialmente sobre as alegações, mas a pressão sobre o governo e as instituições judiciais aumentou significativamente. Analistas e observadores internacionais alertam que, se comprovadas, as ações descritas nos documentos vazados poderiam representar um golpe devastador na confiança pública nas instituições brasileiras. Com a crise se desenrolando, o país observa com apreensão o desdobramento dos eventos. A integridade do sistema judicial e o respeito aos direitos fundamentais estão em jogo, e a sociedade brasileira se pergunta até onde as instituições podem ser desafiadas, antes que a confiança no sistema democrático seja irremediavelmente abalada.